Olá, boa noite. Pontual para poder seguir a minha irmã Tati, né, que é pontualíssima. Estamos aqui. Vamos aguardar. Olha aí, Elaine já entrando, nossa parceira, nossa amiga. Entra e manda coraçãozinho. Vamos lá, sobe o coraçãozinho, gente. Sobe esse coraçãozinho aí. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Bem-vindos também. Será uma noite muito legal. Um tema que eu já vi que o pessoal ficou bastante interessado. Olha a Fátima, maravilhosa. Foi ontem a nossa live com ela, várias dicas. Quem perdeu, vai lá no IGTV que tá tudo gravadinho. Nosso canal do YouTube também. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem, né? Esperar aqui a nossa convidada de hoje, que é uma amiga querida, que para quem não me conhece, eu sou advogada. Um beijo, Fátima, sua linda. Eu sou advogada, então eu já trabalho com a Amanda, né? Já fizemos alguns projetos juntos, ela é muito boa, né? E vai ser uma noite muito produtiva aqui pra gente. Vou só esperar um pouquinho, que ela já deve estar chegando. Ainda há pouco ela fez um postzinho lá para avisar que estaria aqui. Oi, Vivi, minha amiga. Hoje quem comanda sou eu. Tati, minha irmã maravilhosa. Vou tentar, né, fazer como você, que está totalmente desenvolta. Eu, como fico por trás das telas, mas na parte burocrática, ainda estou aprendendo, né? Então, me perdoem qualquer falha, mas faremos o melhor. Vai ser sensacional, né? Maravilhoso. Aí, a Amanda chegou. A Amandinha chegou. Vou chamar. Cadê? A Amanda chegando. Oi! Tudo bom, maravilhosa? Tudo bem, meu amor? Tudo bom? Que alegria! Nós aqui, juntinhas Pois mais uma é, vez. Eu estava aqui muito bom. falando pro pessoal, né? Falando, uma vez eu ouvi uma juíza num dos congressos que eu frequento, ela é meu lugar de fala, né? Então, eu estava explicando que eu sou advogada e a Aham, gente conheceu justamente nessas nossas batalhas aí. A gente já fez alguns foi. trabalhos juntos, né? Foi E mesmo. hoje será sucesso. Então vamos aí começar, porque o tema é longo e Um a tema gente dá o que ama falar, falar, né? né? A gente adora falar, vai ter que dar tempo, a gente vai ter que dar um jeito Verdade. aqui, né? Então, Eu fiz autoestima até o e a... meu roteirinho aqui para não me perder nas palavras. Exatamente, eu também estou com o meu aqui, para a gente poder se alinhar. Então, Vamos autoestima e lá. aceitação feminina, né? Está intimamente ligado com o desejo sexual. Porque o desejo Totalmente. sexual, não é verdade? Ele vem da cabeça, ele vem do pensar, ele vem do falar. E se essa mulher ela não se enxerga, ela não se aceita como ela é, dificilmente ela vai conseguir botar para fora esse desejo dela. Não é verdade? Sim, Então, verdade. nós da Espaço G, como nosso objetivo aqui da empresa, né, trazer para essa mulher um empoderamento através do autoconhecimento, então, nada mais justo que a gente vir aqui de falar sobre autoestima, onde ela atua, o que a gente pode fazer para melhorar, quais são as causas que podem causar possível autoestima, baixa estima, quer dizer. E para isso não trouxemos aqui nada mais, nada menos que a minha amiga Amanda Rangel, psicóloga clínica, né? Ela não quis deixar eu falar muito dela, mas eu vou dar a palavra já a ela para ela mesma se apresentar, tá? Vai, Amanda. Tá bom. Gente, boa noite. Quero dizer que foi um prazer esse convite da Kellen, da Tati, né? Tenho acompanhado o trabalho das meninas, um trabalho super legal. Falar sobre empoderamento feminino é um tema extremamente importante.
São casos que eu recebo na clínica como psicóloga, a Kellen recebe vários casos, né, como advogada, e em todas as atuações a gente percebe essa dificuldade que as mulheres enfrentam, e é uma luta constante, né, que a gente tem que lutar todos os dias. Bom, eu sou a Amanda, sou psicóloga clínica, atendo adultos, né, adolescentes também, também tenho especialização em psicologia jurídica, então nossa interseção começou aí, né, nesses encontros na área judiciária. Falar sobre autoestima é um tema que eu gosto muito, tenho trabalhado um pouco sobre isso na minha página também, até porque é uma demanda muito grande, né? Falar de autoestima, você fala da forma como a mulher se relaciona com as pessoas, né? Falar de autoestima é você falar do valor que você dá para você mesmo. E o quanto esse valor é importante para que as pessoas te valorizem também. As pessoas, elas sempre vão dar o valor para a gente de acordo com aquilo que a gente também se dá. Então, quando ela me chamou para falar sobre isso, eu fiquei extremamente feliz e vai ser um papo muito legal. Isso aí, então vamos começar. Fala pra gente, Amanda, autoestima e autoaceitação é a mesma coisa? Olha, não são a mesma coisa, né? A autoestima, como eu falei, é esse valor, essa capacidade que a gente tem de valorizar a nós mesmos. Mas a autoaceitação é essa capacidade da gente aceitar, né? Nos aceitar, aceitar nossas qualidades, porque a gente pensa que é difícil aceitar os nossos defeitos, mas muitas vezes aceitar nossas qualidades também é difícil. A gente se questiona, né? Então, Exatamente, isso acontece muito entre as mulheres quando você fala assim, às vezes você tá básica, mas chega uma amiga e fala pra você, nossa, seu cabelo tá maravilhoso, sua aí blusa, você fala, eu não passei nada. Dave pra Nossa, não essa acho. blusa, R$ 10, comprei na feirinha. Isso. Então a A mulher ela gente tem que, tem essa. Pois é, né, a gente tem essa ela vai ser tendência. exatamente, vai ser, né? Ah, é soberbo, é isso, é aquilo. Não, é você aceitar esse Não, elogio, né? Tomar para si exatamente. aquilo que o outro vê de você. É a lei da vida também. Sim, Aquilo que você dá, você vai receber, não é com verdade? certeza. E é um desafio essa autoaceitação, né? E lidar com as nossas falhas, é claro que é sempre muito mais difícil, porque a gente quer ser elogiado, né? A gente gosta, apesar de ter muita gente ter esse tipo de comportamento, às vezes até muito naturalizado aí nos memes, né? Tem um meme muito engraçado, é engraçado, mas ao mesmo tempo faz a gente pensar, que é quando é justamente esse exemplo que você deu, quando alguém fala, nossa, que blusa linda, aí você, ai, R$ 10, nossa, que esmalte lindo, eu mesmo que fiz, mas de perto tá horrível, né? Exatamente. E você aceitar, né, as suas falhas, suas limitações, as suas imperfeições. Você falou da questão da sexualidade, né? O quanto a gente tem que trabalhar isso. E as pessoas acham que essa autoaceitação é uma coisa que vem assim, que cai do céu. Mas não, é um É verdade. exercício. E assim, dentro desse tema, dessa pergunta aqui, como a gente já até trabalhou com esse tema junto, é o que a gente tem que abordar, porque aqui a gente também tá para quebrar tabus, né? Desmistificar as coisas. Então, o nosso propósito é empoderar mulheres, mas nós temos público masculino, nós temos Sim, trans, nós temos de todos, né? E como é sim, que é essa dificuldade dessa autoaceitação dessa diversidade de gênero, de sexo, porque ainda hoje existe muito preconceito, né, a respeito disso. Eu mesma até aprender com você que tinham tantas ramificações das diversidades, até a época que eu aprendi, acho que eram mais de 50, não sei nem quantas estão sim, agora, sim. né? Então, é uma infinidade de diferenças, né? E aí, ao invés da gente, às vezes, enxergar essa questão do gênero, para todos os gêneros, para todas as orientações sexuais,
nós somos humanos e nós enfrentamos as mesmas dificuldades, né? A gente acaba focando muito na mulher, porque até por uma construção social, a gente sempre esteve mais nesse lugar de, né, de conservadorismo. A mulher não precisa ter prazer, né? É tudo escondido. Você tem que passar uma Pois é por imagem. isso a nossa dificuldade de se autoconhecer. Por Sim, isso, o nosso propósito é trazer o empoderamento através do autoconhecimento, justamente por essa questão cultural, que a mulher, ela não se toca, ela é sim, sempre, tudo é muito velado para ela, né? Então a gente tem que trazer sim. uma nova perspectiva para essa geração que está vindo aí, né? E a nossa geração aqui também aprender que pode, que aquilo que a gente aprendeu com as nossas mães, né? Não é bem Sim. assim, né? Que a gente não precisa ser exatamente igual ao que eram. Então a gente pode evoluir nesse. Hoje existe um movimento assim de questionar, né? Muitos conceitos, muitos formatos que a gente tinha antigamente, que eram mais rígidos, eles estão se desconstruindo. E assim, é importante que isso aconteça, porque sempre tem espaço para a gente refletir, né? Para a gente buscar ter mais bem-estar. Então, antigamente, por exemplo, naquela questão da imposição de regras da família tradicional, a mulher estava sempre nesse lugar de servir ao prazer do outro, né? Atender o desejo do outro, nunca o desejo nosso, nunca o nosso desejo, sempre o do outro. E a autoestima vem principalmente daí, né? Muitas vezes a nossa autoestima fica baixa justamente por isso, porque a gente fica muitas vezes dando voz às outras pessoas, o que elas acham da gente, né? Nossa, vou apagar a luz porque a pessoa não pode ver meu corpo, porque eu tenho uma estria aqui, eu tenho uma celulite aqui. E a gente vive muito nesse movimento que nos aprisiona, né? Exatamente, aqueles padrões da sociedade que ficam nos aprisionando, né? Pois é. E aí, Então, quando existe esse movimento de autoaceitação, de que você tem um corpo e que esse corpo é livre e que você aceita que às vezes você não tá tão magrinha, até por conta desses padrões aí que a gente vê o tempo todo, né? É todo mundo fitness, é todo mundo magro, é todo mundo faz diversas massagens para não ficar com nenhuma celulite. E aí, aquela mulher que às vezes não tem essa oportunidade, né? Porque não existe ninguém que. Todas, acho que se desse oportunidade para todo mundo ia querer fazer uma massagem, modeladora, não sei o quê. é verdade. Mas a mulher que muitas vezes não tem a oportunidade de fazer essas coisas, de ter acesso, ela continua sendo mulher. E a gente lida com o real, com aquilo que a gente pode ser e aproveitar o que a gente tem de melhor, né? Isso Porque aí, não com existe certeza. ninguém feio, né? Não existe nenhum padrão Não, específico. é verdade. Existe a gente. E essa autoestima entre o homem e a mulher, ela se apresenta de uma forma diferente? Ah, com certeza, né? Isso sem dúvida. A gente não vê o homem com tanto problema de autoestima. Existe. Eu digo que existe porque, inclusive, trabalho isso no consultório, né, com alguns pacientes homens que eu tenho. Mas na mulher é sempre muito mais presente por conta dessas questões mesmo, essas construções que a gente teve na nossa sociedade ao longo do tempo. Então, assim, por exemplo, a mulher que tem o cabelo branco, ela tá velha demais. O homem que tem cabelo branco é um homem charmoso. A mulher, Nossa. a mulher que é mais gordinha, ela é meio relaxada, né? O homem mais gordinho, quem não tem barriga não tem história, né? Então, são vários reforços que as pessoas vão dando e que muitas vezes a gente, enquanto mulher, fica nesse lugar também, né? Porque a gente atende a essas falas. Então a gente vai ficando com a nossa autoestima baixa. Porque se eu não me aceito como eu sou,
tudo que o outro fala para mim me atinge. Uhum, Né? exatamente. Então, assim, a próxima até que eu ia perguntar é se a mulher sofre mais, né, com essa baixa autoestima do que o homem, né? Então, é uma questão já de padrões estabelecidos, uma questão Sim, cultural, não é isso? Que já vem já sim, enraizado, e é isso, mulheres, é isso que a gente quer quebrar. Vocês têm que se conhecer, vocês têm que aceitar sim, como vocês são maravilhosas. E isso, né, Amanda, isso é um exercício diário, né? É sim, é você um acordar exercício diário. e fazer as pazes com você todos os dias, né? Um dia pode Exatamente. não estar tão bem, mas eu sou bonita, eu sou legal, eu sou bela. E me aceitar e ter aquele processo. Porque é um processo, né? Quando a pessoa Sim, precisa disso, é um processo. Não é uma coisa é que a um gente sabe que não processo. é do dia para a noite. Mas tem como fazer, entendeu? Então, vamos se Sim. conhecer, gente, né? Porque é bacana. E aí, quais são as principais causas da baixa autoestima e da autoaceitação também? Então, né, esse padrão de baixa autoestima, geralmente, é muito construído, às vezes, nas nossas relações que a gente estabelece na infância, por exemplo, né? Às vezes, você é criado numa família que tem muitas humilhações, que tem muitos conflitos, que existem desvalorizações, né? Às vezes comparações, culpa, muita cobrança, cobrança excessiva. Então isso tudo a gente vai internalizando, né? E muitas vezes isso não aparece só quando a gente é adulto, né? Muitas vezes a gente atravessa a adolescência toda com essa autoestima baixa, né? E aí sofre bullying, tem dificuldade nos relacionamentos, vai enfrentando diversas dificuldades. Mas na vida adulta, que é a parte que a gente está mais independente e que a gente precisa se posicionar e que a gente precisa, né? Geralmente a gente sai de casa, existe essa essa necessidade de se relacionar com alguém. Então, é um momento que a gente vai estabelecer relações íntimas, né? Mais próximas. A gente vai se envolver com alguém, independente do sexo da pessoa. E nessa hora é que a gente vê o quanto a gente trouxe esses prejuízos, o quanto essas marcas ficaram. Né? Então, a nossa autoestima baixa, ela começa daí, né? Desse tipo de tratamento que a gente recebe. E aí, Lá na infância. Ela vem lá da infância. Pois é. Geralmente ela vem lá. Ela não Quer ver pode um acontecer de exemplo? repente eu na adolescência, eu venho bem e na Pode. adolescência. Você pode acontecer na adolescência, até porque nossas fases do desenvolvimento, é, a nossa família, né, as nossas relações são dinâmicas. Então, assim, às vezes você tem uma infância maravilhosa, mas em algum momento da sua adolescência, por exemplo, pode acontecer uma ruptura, como divórcio, e aí existe uma reconfiguração daquela família, e aí todo esse ambiente pode levar você naquele momento, né, ter uma queda da sua autoestima, né? Por exemplo, quer ver um exemplo muito muito prático assim, né, de como essas questões impactam? Pensa numa família com dois irmãos, né? Com duas irmãs, que a gente está falando de mulher, então vamos dar os exemplos de meninas. Duas Gente, meninas. só um minutinho, porque eu tenho uma benção aqui que tá fazendo. Só um minutinho. Tá, vamos esperar a benção. Então, cara. Pronto, gente, né? Em casa, Então ao vamos lá. vivo. Isso. Quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Duas irmãs, né, que, por exemplo, o pai só elogia uma e a outra tem sempre, ai, fulano é muito inteligente, né? Mas a Maria é muito inteligente, ela é muito bonita,
né? Tudo que ela faz é bom. E a Joana, ela já não é tão boa assim. A Joana é lerda, né? A Joana tem dificuldade na escola. E aí você vai crescendo com aquela coisa de se comparar com os outros, né? Você vai crescer, você vai internalizando esse sentimento de comparação. E quando uma das facetas da autoestima, né, uma das coisas que mais abaixa a nossa autoestima é a questão da comparação. É quando eu não me aceito e eu começo a me comparar com outro, por exemplo. Um outro exemplo é quando você vem de uma família onde existe uma cobrança excessiva. Então você tem que ser melhor em tudo, você tem que ser melhor aluna, você tem que fazer tudo perfeito dentro de casa, né? Você começa a internalizar essa cobrança excessiva. Então, a nossa vida, ela não é uma linha tênue, não é uma linha reta, né? A gente vai nos altos e baixos, a gente passa por obstáculos, tem dias que a gente tá Mulher Maravilha e tem dias que a gente tá não querendo sair da cama. Isso é normal para todo mundo. Isso, né? Porque mas aqui a pessoa... Pois é, mas a pessoa que se cobra excessivamente, por exemplo, como que ela vai suportar falhar? Ela não consegue. Então isso já vira um gatilho para a autoestima dela ir lá no fundo do poço. Você sabe agora que, né, que você falando essas coisas, que eu já tive já uma parte assim da minha vida. Quem me conhece, olha eu aqui fazendo, né, confissões, mas quem me conhece fala assim: ah, nossa, a Kelly é tão desenvolta, fala bem, né, fala todo mundo, extrovertido. Mas sabe que eu nem sempre fui assim, sabe? O que hoje as pessoas chamam do bullying, né? Antigamente eu era gordinha, então eu era a rolha de poço, eu era a baleia assassina, né? E não intitulavam como bullying. E eu chegava em casa, minha mãe, não liga pra isso não, você é bonita. Você é bonita. Ai, meu Deus, como eu sou bonita, todo mundo fala que eu sou feia. E eu sofria com aquilo, sabe? Mas a minha mãe sempre falando, para com isso, não fica dando ouvido pra esse pessoal, não. Do jeito dela, mas ela sempre me colocando, né, pra frente. Você ainda está crescendo, está em desenvolvimento. Ela fala, você está em desenvolvimento. Quando você crescer, todo mundo vai te querer. E é verdade. É verdade, cresci, entendeu? Evolui, olha aí como é que ficou. Maravilhoso. Você vê como é importante. Eu consegui virar essa chave. Tem gente que não consegue, né? Mas você viu como que foi importante o papel da sua mãe, por exemplo? Porque quando a sua mãe fala assim, olha, não liga para isso, você é bonita, ela está fortalecendo a sua autoestima. Ela está te valorizando. Então, nós somos os seres, né? Que a gente precisa do outro. Por isso que a opinião dos outros, né? Elas fazem esse estrago muitas vezes na nossa vida. Porque nós somos relacionais. A gente vive nessa relação. Então, assim, quando a sua mãe, né, que é uma pessoa primordial na sua vida, ela fala isso, ela está fortalecendo a sua autoestima. E aí, por mais que você esteja sofrendo na rua, mas você tem um pilar de segurança em casa. Então, quando você começou a ver as mudanças, porque isso é normal, eu também passei por essa metamorfose. Quando você a sua autoestima vai, né? Você vai recuperando isso. Você tem essa força. Agora, por exemplo, se a sua mãe falasse assim, ah, é mesmo, você tem que emagrecer. Você tá igual uma rolha de poço. Só fica comendo. Isso, só fica comendo. Tá com 5 dobras na barriga. O que você ia entender? Que para você ser aceita no grupo, você precisa fazer aquilo que o outro quer. Você precisa atender a essa demanda, esse desejo do outro. E aí você cresce assim. Esses padrões que eles estabelecem, né? Pode ser bom para eles, mas não é para mim. Exatamente. Né? E aí, muitas mulheres, né, que acabam passando por esse processo, muitas sofrem violência doméstica, por exemplo. Exatamente. Muitas se submetem a relações abusivas, né? Exatamente. E nesse aspecto, assim, é muito importante frisar
que a violência doméstica, ela não... Assim, eu acho que uma das últimas fases dela é a violência física. Sim. Então, e a mulher, né, ela não se toca, na maioria das vezes, que ela está sofrendo um tipo de violência, uma violência psicológica, né? Sim. Uma violência patrimonial. Exatamente, até porque, primeiro, né, a gente tem o costume de não valorizar tanto nossa parte emocional, né? A gente deixa pra lá, a gente empurra com a barriga, né? Acha que, deixa. Então, tem coisas que a gente só vai dar a atenção que ela merece, muitas vezes num momento assim, que já, sabe, que já extrapolou tudo. Que aí você já está sofrendo exageradamente, já está com algum transtorno. É nesse momento que as pessoas costumam dar atenção. E é por isso que eu acho tão importante o trabalho de vocês. Porque vocês estão falando de coisas, vocês estão falando também de prevenção, né? Daquilo que a gente pode fazer por nós, para que não chegue ao ponto de você desenvolver uma doença mais grave, por exemplo, de você estar num relacionamento abusivo, né, sem qualidade nenhuma. E você falou dessa questão... Pode falar. Não, pode falar. Você falou dessa questão, né, que a última violência é a física. Exatamente. Começa, acho que todo relacionamento começa muito igual, né? É aquela coisa da conquista, onde você cria expectativa, você faz planos com a pessoa. Isso é normal, é ótimo que isso aconteça. Eu acho que a gente tem mais é que viver isso mesmo, né? Todos os relacionamentos começam iguais, mas no caso de um relacionamento, né, que vira uma violência doméstica, geralmente é um relacionamento abusivo, primeira coisa, a pessoa começa a te afastar de tudo que te dá segurança na sua vida. Então, te afasta do seu trabalho, te afasta da sua família, te afasta das coisas que você gosta, dos seus amigos. Vai desconstruindo, na verdade, aquela mulher por quem ele se apaixonou muitas vezes, ou ela, né? Vai desconstruindo aquela figura que você se... E aí muda o jeito de ter a roupa. E a forma que eles fazem é que a gente tem que bater e rebater. Porque eles fazem de forma tal da mulher se sentir culpada por isso. Sim. Entendeu? Da mulher pedir, ao ponto da mulher no final pedir desculpa. Realmente, eu não devia andar com essas pessoas, eu não devia frequentar esses lugares. Essa roupa não condiz comigo. E ela vai perdendo a essência dela sem que ela se dê conta. E enquanto, assim, quem tá de fora é mais fácil de perceber isso. Então, quem tá de fora, eu acho que o nosso papel não é julgar. É dentro dos nossos limites, né? Tentar elucidar aquilo para aquela pessoa. Sim. Porque uma coisa também que eu vejo, Amanda, é que não adianta tô de fora dar apoio para... Não, você tem que ir lá denunciar. Se essa coragem, se essa convicção não vier dela... Ela é que tem que se convencer que aquilo está acontecendo com ela, que de fato ela é vítima, entendeu? Sim. Porque eles fazem como se a mulher fosse a culpada, fosse a autora daquilo tudo, entendeu? Não, eu te empurrei, mas você mereceu. Olha o que você fez. É assim a forma. É um ciclo, né? É um ciclo. E é justamente aonde eles tocam, né? Onde acontece isso. Porque não é um relacionamento só hétero, né? Às vezes tem relacionamentos que são homoafetivos e que tem esse abuso também. E eles diminuem a sua autoestima. Eles vão mostrando de forma sutil, né? Que você não tem valor, você é menos. Você não precisa trabalhar. Ou então vende aquela figura do salvador, da salvadora, sabe? Da pessoa que vai cuidar de você. Você precisa de cuidado. A gente precisa de cuidado. Você cuida daqui, eu faço tudo na rua. E cada vez mais torna aquela pessoa dependente emocionalmente. Dependente financeiramente. Porque cada vez maior vai ficando essa dependência. E aí essa pessoa, ela vai vivendo em função apenas daquele outro ali. Seja um parceiro, seja uma parceira.
E ela vai se envolver. E é um ciclo vicioso. Por quê? Porque logo depois da briga, aí vem aquele amor fervoroso. Né? Isso aí. Ai, nossa, mas foi maravilhoso. Aí você aí passa 2 dias, tudo acontece novamente. Vem um amor fervoroso. E até ela se dar conta para sair desse ciclo, entendeu? É então, muito difícil. Não é? Muito difícil. É muito difícil porque assim, se você não tem, né, as coisas que te dão segurança, se você não investe em você, na sua autoestima, na sua autoaceitação, né, na sua autoconfiança, se você não investe nesses pilares, o que que acontece? Você vai ficando pequenininho, desse tamaninho, né? Você é uma pessoa que você não presta pra nada, você não vai arrumar ninguém, né? Quem vai te querer, né? É verdade, é sempre Quem assim, vai né? te querer? Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Você E é assim, horrorosa, né? Você é horrorosa, feia, entendeu? Pois é. E aí você não tem mais as suas amigas. Muitas vezes você deixou sua carreira profissional, né? Você tá afastado da sua família e aí você acha que aquela pessoa é o que há na sua vida. Você não consegue se ver sem aquela pessoa. E a sua autoestima fica onde? Fica longe, porque você passa a não se valorizar, a não dar o valor que você merece. Você passa a ter uma percepção negativa de você mesmo. Nossa, como eu sou uma péssima pessoa, não faço nada direito, né? É verdade. Se eu fosse como fulano, e hoje essa questão das redes sociais acabam fomentando muito, né? Isso porque a gente entra na rede social, você só vê coisas boas, né? Todo mundo é bonito. Ninguém vai publicar derrota, né? Pois é, ninguém vai publicar derrota. Mas assim, nem tudo que é postado ali é a realidade, né? Ali às vezes é uma foto de um momento, de um recorte, o que não significa que as pessoas não tenham as suas batalhas, que não tenham os seus desafios, os seus defeitos, né? Exatamente. Então, mas a pessoa que tem autoestima baixa, até por conta dessa questão da comparação, muitas vezes, ela fica nessa posição. E são pessoas muito mais suscetíveis a passar por violência doméstica, por relações abusivas. Sim, ó, nesse aspecto, as mulheres precisam saber que existe uma rede inclusive pública, que você pode pedir ajuda e lá você não é julgada, você é acolhida, você é recebida e eles te dão todo esse tratamento, todo esse amparo psicológico, né? Tem palestras, tem cursos, né? Então isso é muito importante. A minha irmã aqui só está falando, e os produtos eróticos ajudam muito a estimular a mulher no autoconhecimento, empoderamento, se ver linda e poderosa. Exatamente, é isso aí que a gente busca, entendeu? Então, essa mulher que ela tá ferida, que ela tá magoada, quando ela chega até nós, porque a gente já atendeu, tá? Mulheres assim. Então, quando ela chega até nós, é justamente isso. Poxa, e aí essa mulher, ela... eu já não tenho, eu sou ressecada, entendeu? Então a gente tem produto para isso. Tem o G+, lá, né? Que é um excitante feminino maravilhoso, que ajuda. Mas é muito tal, tenho felicidade. Então tem lubrificantes que vão ajudar a mulher. E aí, mas poxa, e ela fica com medo de ter um novo parceiro. E aí a gente indica, tem vários vibradores para você poder iniciar. Porque a libido... ela nasce com a gente e morre com a gente. Então é aquilo que tá ali traído. Né? Exatamente, que você não consegue externar esse seu desejo por N situações, né? Baixa autoestima, a violência que sofreu e tal, mas que tem ajuda. Então, os vibradores que a gente tem para quem vai iniciar, como um bullet, por exemplo, um ponto G, sabe? E que vai estimulando aquilo ali na mulher a se conhecer, né? A se reconhecer de novo como mulher, né? Fala assim, nossa, realmente eu sou bonita, olha, eu tô lubrificada, tem jeito, né? E isso é muito importante. Quando a gente pensou a Espaço G, a gente pensou justamente nesse carinho, sabe? Nessa recuperação daquela mulher, ou mesmo naquela que nem se conhece, porque não se toca, sabe? Nunca botou um espelhinho ali
para ver o que é um canal vaginal, o que é uma vulva. Aqui a Linda está perguntando o que é o bullet. Eu não tô com. Eu vim fazer a live na casa dos meus pais, eu não trouxe, mas eu vou mandar depois para você. O bullet é um Tatiana respondeu aqui, é um tipo de vibrador. Tipo de vibrador, isso, é porque ele é tipo uma balinha, ele é pequenininho, então ele é super fofo. Em casa a gente tem uns estampados fofos, justamente para fazer aquela coisa, né, para aquela mulher que não conhece nada, e muito legal. Mas lá na nossa página, né, tem tudinho, linda. Vai lá no nosso Insta, que tem tudo, com todas as explicações, tá? E até então, para a mulher se sentir à vontade, né, para buscar esses recursos, é tão importante que ela trabalhe essa parte do autoconhecimento, de reconhecer o próprio corpo, né, de aceitar as suas imperfeições então, e aí se valorizar. Isso. Aí nessa parte aí, como é, né, que a mulher, como é que a gente reconhece que essa baixa autoestima ou essa baixa autoaceitação? Tem alguma coisa que dá pô, não, olha ali, o que está acontecendo? Tem algum ponto assim? Tem alguns comportamentos que a gente pode observar, principalmente nos relacionamentos que a pessoa tem, que caracterizam uma baixa autoestima. Por exemplo, um ciúme excessivo, né? Essa insegurança de achar que o outro não está me valorizando, que vai me deixar, que vai ficar com outra pessoa. Então, assim, isso está dizendo que você mesmo não se valoriza, que você não se acha uma pessoa interessante. Então, você fica nessa coisa neurótica de pensar que a pessoa que está com você, que ela está sempre em busca de algo que você não tem para oferecer, porque você não se reconhece, né? Você não reconhece essa. Então você Entendi. acha que sempre a outra pessoa está assim. São pessoas que sentem que ninguém consegue gostar dela, então estão sempre se colocando numa posição mais, né, de vitimista ou de perseguição, né? Então é sempre assim, ai, ninguém gosta de mim. A Tatiana está falando aqui, dependência ruim, né? emocional é uma doença. Oi? Isso aí, ó. Passei por isso, a Linda falando, passei por isso no meu casamento. 7 anos, olha que legal. Tá Todo sempre mundo aqui. achando que é uma outra coisa, né? Tá sempre se culpando. Então, assim, não consegue entender que às vezes a pessoa que tá com você, elas são pessoas, né? Ela precisa buscar ajuda, né? Então, tudo que acontece na vida da pessoa, você atribui uma culpa para si, por exemplo. Né? Você tá achando sempre que o outro faz as coisas melhor do que você, né? Tá sempre com esse medo, com esse receio de, ai, O pior é que acontece? Esse tipo de pessoa, ela acaba, ela mesma se afastando dos grupos sociais, sim. porque ela se torna uma pessoa indesejada pelo jeito que ela fica, né? Então, Aí ela tá lá, cuidando. Uma outra característica, né? A pessoa com baixa autoestima, ela tá sempre se colocando em situações de risco, né? Geralmente são pessoas que não se cuidam. Então, por exemplo, né? Ou pode sair transando com G. Pra mim travou. Amanda. Caiu aqui a Amanda. Vamos esperar porque ela deve voltar. Porque ainda falta um tempinho e tem algumas questões aqui maravilhosas para a gente poder ainda abordar.
Amanda, tô esperando aqui. Internet tem disso, né, gente? Mas então, é isso que a gente está aí colocando, que a gente traz. O objetivo aqui, ó, ela já voltou já, da gente é justamente empoderar mulheres. Ó, vamos lá, ela voltou, vou chamar aqui novamente. Oi, gente, caí. Oi, voltou. Caí, Ei. voltei. Então, aí nessas A gente estava características que falando das você... características, né? Eu falei das pessoas Sim, que se colocam em situação de risco, né? Não isso. se cuidam, não têm um autocuidado, porque a gente sabe que tem as questões das doenças sexualmente transmissíveis. Tem pessoas que não se cuidam, se expõem a isso mesmo, né? Às vezes por conta de uma autoestima baixa. Pessoas que têm medo de falar o que sente, o que pensam, o que querem na hora do sexo, por exemplo. Isso é assim, é o que a gente sempre prega aqui. Gente, não vai existir sexo bom se você não falar sobre sexo com o seu parceiro, com a sua parceira, enfim. Porque como é que o outro vai saber do que você gosta? Ele Exato. não é mágico, não tem bola de cristal, meu amor. Então, da mesma forma que você não vai saber do que ele gosta. Você pode ir no tato, isso aqui, aquele gemido foi legal. Mas, de repente, era o gemido que ele estava achando aquilo horroroso e não Às vezes teve a era coragem de te artístico, né? Exatamente. Então, falar, olha, pega aqui, chupa ali, passa aqui, isso é importante, entendeu? E até conversar de quando você for fazer alguma novidade. Ontem mesmo, lá na live da Fátima, a gente estava falando sobre isso. Nunca fiz nada, vou chegar lá arrancando roupa, né? Chegar de enfermeira, empregada, seja lá o que for. O cara vai até estranhar, porque aquilo não foi conversado, né? Então, falar sobre o que você sente é muito importante, né? Do que você gosta, né? Exato. E é também um exercício. E é isso, né? Assumir um protagonismo do seu próprio prazer e da sua própria satisfação. Porque isso que você falou, isso é muito presente, né, na nossa vida. A gente está sempre esperando que a outra pessoa adivinhe aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está precisando. É muito normal acontecer. Eu acho assim, ó, sabe o que eu pensava? Que quando a gente fala pro homem, né? Ai, passa aqui, passa... Ele se sente diminuído. E eu vou falar pra você, se sente mesmo. A maioria deles, poxa, tá achando que eu não sei fazer? Tá, pô, ela já fez isso aonde? Quem já fez isso com ela? Passa isso na cabeça deles. Quem já fez isso com ela? Que ela tá sabendo onde passa, mas ninguém fez, meu filho. Eu fiz comigo, botei o dedo lá, foi delicioso, botei um vibrador, ou botei um gel íntimo maravilhoso que vibra sozinho, ó, um gel vibratório, e vibrou no meu seio, eu gostei, entendeu? E então, e essas coisas também vêm dessa construção, né, social que a gente tem. De que a mulher, ela não foi feita para ter prazer, só o homem, né? Então, exatamente. Só que a gente está aqui desmistificando tudo isso. A Espaço chegou para revolucionar isso aí. E a baixa autoestima é o mesmo que depressão? Não, não é o mesmo. A baixa autoestima é quando você não consegue ter esse alto valor. Pode ser um indicador, né, para uma depressão. Num quadro de depressão, geralmente existe a baixa autoestima também. Mas a depressão tem outros componentes, né, outros sintomas aí que precisam ser avaliados. Em muitos casos, né, começa com a baixa autoestima. Então é aquela pessoa que vai tendo esse declínio, se gosta, não se aceita, não se valoriza, e aí vai vivendo, vai criando toda uma atmosfera de insatisfação pessoal, relacional, e vai entrando, vai evoluindo. Tudo que a gente não cuida, na verdade, evolui. E se a gente fala de algo, né, que é um aspecto emocional, geralmente evolui para pior. Então, se você já identificou que você tem essas questões
E você precisa buscar o seu cuidado, você precisa se cuidar, às vezes buscar uma ajuda profissional, buscar um momento para você cuidar de você, buscar recursos para levantar a sua autoestima, para que não evolua e vire de fato um quadro de depressão. Então, Né? aí nesse aspecto, assim, eu falei, aí a pessoa, no exemplo da violência doméstica, né? A pessoa tem que compreender e querer sair disso. Mas é muito difícil quando a gente está ali naquele ciclo vicioso ou até mesmo nesse estilo de baixa autoestima. Como é que a gente pode ajudar a pessoa a virar essa chave ou se perceber para procurar uma ajuda profissional? Olha, isso aí, na verdade, a gente tenta ajudar, né? Acho que quanto mais informação essa pessoa tiver, talvez algumas pessoas vão ter mais resistência em aceitar, né? De você ter essa intromissão na vida. Acha que está se metendo, que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, o marido é meu, deixa ele me bater mesmo, porque eu gosto, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem um papel que ele é social, por uma questão de empatia, muitas vezes de sororidade feminina, né? Tem coisas que a gente tem que meter a colher, sim. Eu acho que quanto mais informação a gente der para essas pessoas, né? Esse canal do Espaço G é um canal maravilhoso de informação, de você informar, porque muitas vezes a pessoa que está passando por isso, ela não se reconhece. Exatamente, é essa a questão. Ela não se reconhece. Então, a gente que está de fora, a gente fica, poxa, fulano era alegre, era animado, se arrumava. Poxa, hoje está tudo para baixo, não gosta mais de sair, não se arruma. Pô, aquele cabelo que vivia, né? Estiloso, não é mais aquilo, aquele brilho no olhar. Muitas mulheres estão entrando nessas relações sem perceber, né? Porque quando você, como eu falei, aquela coisa da paixão, né, da conquista, de um instigar o desejo do outro, isso começa, toda relação começa assim para todo mundo. Então a mulher muitas vezes fica assim muito inebriada com aquela expectativa do príncipe que vai vir salvar. E não tem príncipe, né, gente? Tem pessoas reais, com dores, frustrações também, e que vocês juntos vão fazer algo ali para que essa relação dê certo. Vão construir, né? Tudo é uma construção. Eu acho que o que a gente pode fazer é disponibilizar informação. Quanto mais informação, às vezes você manda vídeos, né, de exemplos, filmes, né, coisas assim, não vai perceber que você mandou com essa intenção. Com essa intenção. Mas, uma coisa bem sutil, né? Eu li essa matéria, mandou lá no WhatsApp, achei interessante e tal, né? Mandou para lá uma indicação de um filme que possa ajudar e tal. Então, é bem bacana. Tem uma das perguntas aqui que a gente já até falou sobre os padrões definidos, né, pela sociedade, como eles interferem nessa nossa baixa autoestima, né? Então, aquilo que a gente já falou, né? Tem que ser magra, tem que ser, né? Não pode ter espinha, não pode ter nada. E aí, mas o contrário também acontece. Você lembra daquela foto da Paola Oliveira que ficou aí na rede quando ela estava fazendo? Acho que foi a última novela, que ela cheia de celulite. E aí estava com celulite, né? Eu achei linda, sabe por quê? Porque ela é gente. Não é não? Maravilhosa, gente. Gente gostosa tem celulite, viu? Eu tenho. Então, a gente gostosa tem celulite, sabe? Gente, eu acho que não é nem gente gostosa. Não só gente gostosa, né? Porque eu também tenho. Mas somos pessoas reais. Pois e nós somos reais, entende? E assim, a gente tem que desconstruir não só essa questão dos padrões, né, que as pessoas impõem pra gente, mas os nossos padrões, porque às vezes a gente é o nosso pior juiz. A gente se julga muito mais e de uma forma muito crítica, muito pesada. Ela né? Reconhecendo, já fazendo uma consulta. Pode falar. Pois é, a gente se julga mesmo, a gente se cobra, né? E acha que não tá legal. E a gente tende a colocar uma lente de aumento, né?
nas coisas. Então, às vezes, um detalhezinho, uma espinha que nasceu aqui, que ninguém tá vendo, mas você, nossa, meu Deus, vou morrer. Aquela barriguinha que ficou, que não seca depois da gravidez, agora, entendeu? Exato. E é importante que a gente cuide, né, da nossa parte, da nossa estética, que a gente tenha as nossas vaidades. Porque isso é uma questão de você ter cuidado com o seu corpo, né? Um cuidado com você. Então, hoje eu acabei de atender agora há pouco e eu estava falando exatamente isso para uma paciente minha. Eu falei assim, olha, a gente precisa tirar um momento do dia, que é aquele momento que a gente vai tomar o nosso banho e vai passar hidratante no corpo todo, passar hidratante nos pés, os nossos momentos. A gente precisa disso, é um cuidado, né? Exatamente. Já são tão poucos os momentos que Pois é, que a nossa vida... Aqui a Linda tá falando assim, ó, exigência que aprisiona. E é verdade, exatamente, porque você tá ótima, né? A questão física, ela vem para uma saúde e tudo mais. Mas às vezes você tá ótima e tá ali. Ai, que horrorosa. Ai, tá faltando isso. A Tati falou aqui, ó. Peraí que se a habilidade que temos de nos detonar fosse a força para nos enaltecer, seríamos todas incríveis. Nossa, perfeito. É exatamente isso. E eu acho que isso é um exercício também. Por quê? Porque nós fomos criadas nesse automático de julgar, de criticar, de avaliar sempre o negativo, de sempre enaltecer as coisas que são ruins. Então, para você ver coisas boas, né, para você ter um olhar mais compassivo com você e com o outro, porque primeiro você tem que olhar para você, né, com esse carinho, com essa compaixão, com esse amor, para depois você olhar para o outro. A Tati fala muito assim, você não vê o melhor exemplo é quando você está dentro do avião. Acontece alguma coisa, qual é a instrução? Cai a máscara, você faz o quê? Bota primeiro em você, porque se você não estiver bem, como cuida do outro? Né? Sim, então você tem que estar respirando, você tem que estar bem para que o outro fique bem ao seu lado, para que você possa prestar auxílio ao próximo, né? Exato. E quando a gente cuida da gente, né? Quando a gente se aceita como a gente é, com as nossas imperfeições, quando a gente se valoriza, né? Quando a gente se dá o valor, quando a gente entende o que a gente merece de bom, né? Eu mereço estar... Ui! Caiu, gente. Ao vivo? Tá cheio de ao vivo nessa live, gente. Eu mereço... vai pro video show. Eu mereço estar numa relação onde eu mereço ter o tratamento, um bom tratamento da outra pessoa, reciprocidade, companheirismo. Então, para você ter isso, você precisa começar de dentro. Exatamente. Não dá pra gente ficar achando que o mundo não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Né? E isso é um exercício. Nesse aspecto, assim, só pra gente... Porque daqui a pouquinho, né, a gente fala pra caramba, faltam menos de 10 minutinhos aqui. As questões de problema... olha só, porque eu acho muito, muito importante aqui. Os problemas de saúde da mulher, qual o impacto na sua autoestima, na sua autoaceitação? Assim, principalmente as mulheres, por exemplo, com câncer de mama, por exemplo, quando tem que fazer a mastectomia, que retira tudo. Uma mulher portadora de HIV, como é esse impacto nela? São doenças muito difíceis, né? Essas que você citou, por exemplo. Agora, uma coisa que existem vários estudos sobre isso, né? Quanto mais você tem esse trabalho de autoestima dentro de você, mais você consegue enfrentar melhor qualquer tipo de doença. É claro que quando a gente fala de uma doença crônica, ela tem um impacto muito agressivo, né? Por exemplo, o câncer, ele mexe totalmente com o feminino, com a questão, principalmente o câncer de mama, né? Que a mulher tem que retirar o seio, que é praticamente o nosso símbolo de feminilidade. São os seios. Então, sai o cabelo nas sessões de química. Sai o cabelo, sai a sobrancelha. Né? Para a mulher é sempre muito difícil passar por esses processos.
E quanto mais conseguir, né, trabalhar essa autoaceitação, de entender aquele processo, melhor elas vão passar por isso, né? E uma coisa também, né? As pessoas que têm baixa autoestima, geralmente elas costumam, saindo um pouco desse âmbito das doenças crônicas, são pessoas que agridem o próprio corpo muitas vezes, né? Então, assim, com excessos de álcool, né? De alimentos que não podem, que fazem mal à saúde. Então, uma pessoa com autoestima baixa é aquela pessoa que já soltou o freio, sabe? Tipo, vou me entupir de doce mesmo e que se dane. E aí, às vezes, não é só a questão estética, é uma questão de saúde mesmo, né? Porque isso vai desencadear outras doenças. É uma pessoa que não faz atividade física também, precisa. E aí, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Quando você começa nesse processo de cuidar da sua autoestima, da sua imagem, você começa a se fortalecer, você começa a ter esses cuidados automaticamente. Porque você cuida da coisa mais preciosa que você tem, que é o seu corpo, né? Então, o autoconhecimento aí, na verdade, ele é o caminho para esse tratamento de elevar a autoestima, de entender, da mulher se aceitar, da pessoa, enfim, se aceitar como ela é, de se enxergar como um indivíduo maravilhoso e único, né? Eu acho que as pessoas têm que entender muito isso. Olha, a Espaço G para mim foi maravilhosa. Ela abriu, assim, muitos horizontes, sabe? De estudos que a gente faz. Porque quando a gente vem, por exemplo, vai se preparar para uma live, a gente de fato estuda sobre o assunto. Eu não sou psicóloga, mas a gente chama alguém sempre que vai falar com propriedade daquilo, né? Então, ele abriu muitos horizontes. E como eu vejo que o autoconhecimento realmente é tudo. E ele ajuda em todos os aspectos da vida, gente. Porque a pessoa que se conhece não é só conhecer ali a sua vulva, né, o canal vaginal. Não é isso, é se conhecer de fato, né? Tudo nela. Tudo funciona bem. Sim. É você entrar em contato mesmo, né, com as suas qualidades, de você avaliar as qualidades que você tem, os seus defeitos. Muitas vezes a gente fica preso nos nossos defeitos, tentando consertar aquilo que não é tão bom. E a gente esquece que a gente tem muitas qualidades que a gente pode potencializar. Olha que mais interessante se você pegar as coisas boas que você tem, os seus pontos positivos, e você conseguir potencializar isso. Você vai ser muito melhor naquilo que você já é bom. E as coisas negativas, a gente vai mudando, né, conforme as possibilidades também, porque ninguém é perfeito. A gente nunca vai atender a um crivo, né, de comportamentos desejáveis e de... Né, a gente nunca vai atender 100% a expectativa de ninguém, assim como ninguém vai atender a gente 100%. Mas a gente precisa se conhecer, precisa ter esse momento de olhar para você mesmo com mais carinho. E isso tudo, né, assim, não é do dia para a noite, né? Foi tudo pensado, foi um caminho, existe um processo. Eu já falei aqui que vai ter uma live, né? Eu e Tati, só para explicar como surgiu, né? Porque a gente se preparou muito para estar aqui, sabe? E cada live que a gente faz, cada evento que a gente monta, é um carinho que a gente coloca, sabe? É um estudo que a gente faz específico para aquele público que a gente vai atender. Porque sempre a gente leva não só o workshop dos produtos, mas a gente leva ali também um bate-papo para aquele grupo. Às vezes aquele grupo, o interessante é falar sobre a libido, no outro é falar sobre, não sei, casamento, divórcio, até sobre essas situações, essas questões. Entendeu? Então a gente sempre aborda um bate-papo muito legal. Amanda, falta acho que um minutinho só aqui pra gente poder já encerrar. A gente tem que mandar os nossos beijos. Então, olha, gente, vocês que estiveram aqui conosco na minha estreia de live, tá? Olha, linda, maravilhosa. Tá vendo que a minha autoestima tá em dia. Minha mãe fez o papel dela, ó, linda, maravilhosa. Então, muito obrigada. Fiquem ligados, porque essa semana tá recheada, tá? Ó, tá falando aqui, faltam 26 segundos só.
tá? Ah. Amanda, muito obrigada, amor. Gente, Um beijo obrigada pra pela você. oportunidade. Sempre que precisar, estamos juntos. Beijo, beijo, gente. Beijo.